Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Faremos a correção da semana 3 do PET número 5 do 9º ano. Vamos lá? Leia o texto abaixo e responda às questões a seguir. Guarda ambiental resgata bicho preguiça pela segunda vez em 2 dias em bairro de Valinhos. Animal estava no bairro Reforma Agrária e, segundo a Guarda Municipal, provavelmente foi capturado e vivia em domicílio. Ele já havia sido resgatado no dia anterior. A Guarda Municipal de Valinhos, São Paulo, resgatou um bicho preguiça encontrado no bairro Reforma Agrária neste domingo 16. Segundo a equipe da Guarda Municipal, o animalzinho já havia sido retirado do meio urbano no sábado, dia 15, mas retornou à vida domiciliar. O bicho preguiça foi avistado por uma equipe da Polícia Militar durante policiamento preventivo na região, e os policiais acionaram a guarda. O animal é oriundo da Mata Atlântica e tem cerca de 2 anos de idade. Felizmente, ele não estava ferido. Os guardas acreditam que ele tenha sido capturado e que vivia em domicílio, já que, mesmo após ter sido solto na mata, voltou ao bairro. Após o novo resgate, ele foi levado até a Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, São Paulo, para análises veterinárias e posteriormente ser devolvido à natureza. Então vamos à questão número 1. O que foi pedido então? Qual o fato noticiado? Então, o gênero textual que acabamos de ler é uma notícia. E na notícia há algumas partes que devem ser levadas em consideração, que é a estrutura da notícia. Numa delas, há a resposta para esta questão, que é qual o fato noticiado, que é a pergunta o que foi noticiado. Então, nós vamos encontrar isso numa das partes da notícia. Para isso, vamos retornar ao texto e recordar estas partes. Então, o que está escrito aqui com letras destacadas em negrito é chamado de manchete ou título, que é a primeira parte da estrutura de uma notícia. Logo abaixo, esta expressão é chamada de linha fina. A linha fina da notícia. Então, vem logo após o título. Não está destacada e as letras também não são iguais à do restante da notícia. Então, ela aparece assim nas notícias. A manchete com letras maiores e destacadas, a linha fina logo abaixo, com a letra também nem igual do restante do texto, nem igual à da manchete, justamente para fazer a separação. Depois vem a notícia e o primeiro parágrafo ele é chamado de lead. Então, este parágrafo é o lead da notícia. É aqui que nós vamos encontrar a resposta para o fato noticiado. Qual o fato noticiado? Que é o que? O que foi noticiado? Então, o que foi noticiado foi que a Guarda Municipal de Valinhos, se nós fizermos a pergunta o que aconteceu? A Guarda Municipal de Valinhos resgatou um bicho preguiça. Então, este é o fato noticiado. É a resposta da questão número 1. Então, vamos colocar lá. A Guarda Municipal de Valinhos resgatou um bicho preguiça. Então, se você fizer a pergunta, como eu disse, você obterá esta resposta. E onde que é feita a pergunta o quê? No lead, que é o primeiro parágrafo da notícia. Questão número 2. No trecho, segundo a equipe da Guarda Ambiental, o que quer dizer o termo segundo? Então, neste trecho, o que o segundo quer dizer? A palavra segundo, o termo segundo, quer dizer de acordo, então significa isso, conforme. Esse termo serve para introduzir a voz de outros, ou seja, o jornalista escreve a notícia
e quando ele quer citar alguém que também falou sobre aquele assunto, ele pode utilizar esse termo, de acordo, conforme, segundo, para confirmar, afirmar aquilo que ele escreveu anteriormente. Número 3. Por que esse termo segundo é importante para a notícia? É importante para dar mais credibilidade ao fato. Ou seja, a notícia traz a voz de quem encontrou o animalzinho para comprovar o que o autor da notícia está dizendo. Foi o que eu disse aqui na questão anterior. Então, o autor da notícia, o jornalista, ele escreve, mas somente o que ele diz não comprova, não dá credibilidade. Então, para dar credibilidade, ou seja, para as pessoas acreditarem naquilo que ele está dizendo, naquilo que ele está escrevendo, ele coloca a voz de outra pessoa. Essa outra pessoa que ele coloca a voz é uma autoridade no assunto, uma pessoa que presenciou o fato, um estudioso, para poder comprovar o fato que ele está noticiando. Aí, aquele texto dele, aquela notícia, ganhará mais credibilidade. As pessoas acreditarão mais. Número 3. O uso do termo oriundo no trecho. O animal é oriundo da Mata Atlântica e tem cerca de 2 anos de idade. Remete a que verbo? Então ele substitui qual verbo? Relembra qual verbo? Remete ao verbo nascer. Então o animal nasceu na Mata Atlântica. Então esse verbo, ele é oriundo, ele relembra, remete ao verbo nascer. Número 4. Qual foi o tom utilizado pelo autor da notícia para relatar um fato repetido? E que termo indica esse tom? Então, nós vamos voltar ao texto para poder localizar esta expressão que o autor do texto, o autor da notícia, mostra o tom. Veja aqui. O animal estava no bairro Reforma Agrária e, segundo, provavelmente foi capturado e vivia em domicílio. Ele já havia sido resgatado, veja aqui, já havia sido resgatado no dia anterior. Então, essa expressão vai demonstrar o sentimento do autor do texto. Então, vamos lá na questão para poder responder. Então, o autor apresenta um tom de decepção. Ele já havia sido resgatado no dia anterior. Então, quando ele coloca que o animal já havia sido resgatado no dia anterior, dá a impressão de decepção. O jornalista ficou decepcionado com aquele fato repetido. Atividade 2. Leia os textos e responda às questões. Então, nós temos o texto 1 e o texto 2. Fortaleza, 7 de março de 2010. Caro senhor gerente do supermercado Bom Preço. Loja da Rua da Praça 18. Há muitos anos, nossa família é freguesa deste supermercado. Hoje, porém, estamos muito decepcionados com o atendimento de sua loja. Semana passada, no dia 2 de março, compramos um pote de 500 gramas da maionese Que Coisa, que apesar de estar dentro da data de validade, está visivelmente estragada e cheirando mal. Ao mostrarmos a nota da compra e pedirmos a substituição do referido item ao funcionário identificado como Armando Guerra, ele disse que a loja não tem nenhuma responsabilidade sobre a mercadoria que já saiu do estabelecimento. Assim, gostaríamos de pedir diretamente ao senhor a substituição do produto ou a devolução do dinheiro pago pelo vidro de maionese, sob o risco de eu ou minha família nunca mais comprarmos em seu supermercado. Cordialmente, Eliana Aparecida dos Santos. E no texto número 2, assunto, aquisição de livro. Senhores pais de alunos dos
sextos anos do ensino fundamental. Solicitamos a aquisição do livro, que será usado no início do trabalho da área de língua portuguesa. O trabalho terá início na sexta-feira, 24/4, e é importante que todos os alunos tenham a obra nessa aula. Histórias à Brasileira. Autor Ana Maria Machado, editora Companhia das Letrinhas. Atenciosamente, Rosana Seligman, coordenadora pedagógica. Circular número 014/2018. Então, após fazer a leitura, vem o questionamento. Número 1. Aponte características que permitem inferir que os dois textos são cartas. Então, aqui já nos afirmou que são cartas. Então, quais são as características de uma carta? Vamos retornar ao texto para observar essas características. Então, no primeiro texto, nós temos o local e a data, que é uma parte da estrutura de uma carta. Depois nós temos uma expressão aqui de cumprimento, saudação, que é o vocativo. Caro senhor gerente. Depois disso, a estrutura do texto, falando sobre o assunto. Depois, a expressão cordial de despedida, uma terceira parte da estrutura. E a assinatura. Então, isso nos faz perceber que este gênero textual é uma carta. No texto 2, aparece algo semelhante. Aqui já não há o local e data, mas há aqui o assunto, a aquisição do livro. Depois, uma expressão cordial de cumprimento, senhores pais de alunos, o vocativo. O corpo da notícia. A expressão cordial de despedida e a assinatura. Então, estas partes da carta, que formam a sua estrutura, nos fazem perceber que é o gênero textual carta. Então, vamos aqui responder então a questão número 1. Apresentam local e data, uma delas, no caso, o vocativo, assunto, expressão cordial de despedida e assinatura. Então, estas partes formam a estrutura deste gênero textual carta. Número 2. Agora aponte diferenças entre os dois textos. Então, vamos. Na primeira carta, há uma reclamação e uma solicitação. E na segunda, somente uma solicitação. Vamos retornar lá para observar isso. Então, primeiro, o que faz aqui? Há uma reclamação, onde aqui no segundo parágrafo diz que eles compraram um pote de 500 gramas de maionese, mas que ela estava estragada e cheirando mal. Então, aqui há reclamação. Depois, no último parágrafo, solicita. Solicita o quê? Gostaríamos de pedir diretamente ao Senhor a substituição. Então, aqui no segundo, nós temos uma reclamação e no último há uma solicitação. Já o texto 2, que nós colocamos lá, há só uma solicitação. Então, é a diferença entre os dois textos que nós respondemos lá na questão, então, número 2. Na primeira carta, há uma reclamação e uma solicitação, e na segunda, somente uma solicitação. Número 3. Qual dos textos é uma carta de reclamação e qual deles é uma carta de solicitação? Como nós já observamos lá no texto e já respondemos aqui na número 2, a própria resposta já nos dá condições de responder a número 3. Então, a primeira carta é uma carta de reclamação e a segunda é uma carta de solicitação. Número 4. Qual verbo indica que o texto é uma carta de solicitação? Então, nós já também marcamos lá no texto, mas mesmo assim vamos dar uma olhada para confirmar. Então, veja que aqui no texto número 2, há a palavra, o verbo solicitar. Então, aqui que vem marcar que é uma carta de solicitação.
Então, vamos voltar à questão para colocar a resposta. Tá? O verbo solicitar, que lá no texto está solicitamos. Eu fico por aqui. Não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, dê o seu like. Desejo a você bons estudos, até o próximo vídeo e tchau!